Quando se trata de Fórmula 1, todo detalhe faz a diferença. A cada novo modelo, engenheiros e designers tentam explorar os limites das regras até onde é permitido, e não raramente os carros acabam por ficar semelhantes uns aos outros, às vezes até demais. Desde que a compra de carros e chassis entre equipes e construtores foi proibida no começo dos anos 80, alguns casos de cópias foram detectados no grid. É nessa hora que a inovação dá lugar à maracutaia. Ao fim da temporada de 1977, a equipe Shadow vivia uma demandada de funcionários. Descontentes com a equipe, Alan Rees, Jake Oliver, Dave Wass e Tony Southgate saíram do time e, junto do empresário Franco Ambrosio, formaram a equipe Arrows. Como a temporada de 78 já estava próxima, a nova equipe precisou correr para preparar um carro para o início da competição e dessa forma receber os benefícios dados às equipes participantes, como auxílio para viagens, por exemplo. Com apenas 2 meses restantes, a Arrows desenvolveu seu primeiro modelo, o FA1, em apenas 53 dias. Com o desenho de Southgate e Wass, o carro era relativamente simples, com monocoque de alumínio, suspensão com molas no interior e freios traseiros Lockheed próximos à tradicional caixa de câmbio vendida pela Hewland. Como a grande maioria do grid da época, o carro contava com motores aspirados Ford Cosworth da FV. Para ocupar as vagas nos cockpits, a equipe contratou um jovem Ricardo Patrese e o alemão Rolf Stommelen. Estreando no Brasil, a equipe teve um ótimo desempenho com Patrese, que conseguiu um 10º lugar na primeira corrida do time. Mas na medida em que o tempo ia passando, a equipe Shadow ficava cada vez mais desconfiada do carro da Arrows. O modelo DN9 utilizado pela equipe havia sido projetado por Southgate antes de sua saída no ano anterior, e ele era bastante semelhante ao Arrows FA1. Semelhante, na verdade, é pouco, os carros eram praticamente idênticos um ao outro. Southgate não havia levado os desenhos do DN9 junto com ele para Arrows, mas isso não foi necessário. O projeto do novo carro era praticamente o mesmo utilizado pela Shadow. Devido a isso, a equipe reivindicou a propriedade intelectual do modelo, levando o caso para o tribunal em Londres. Sabendo que a situação era ruim para a equipe, a Shadow prontamente começou a desenvolver outro carro enquanto utilizava o FA1 durante o ano. Com 2 carros no grid, a nova equipe conseguia bons resultados, terminando em sexto no GP dos Estados Unidos Oeste e no GP de Mônaco com Patrese. Na Suécia, um impressionante segundo lugar do italiano colocava a equipe de vez nos holofotes da imprensa. Stommelen, por sua vez, não havia se adaptado bem ao carro e devido a isso não conseguia bons resultados. Após o GP da Alemanha, a 11ª rodada da temporada, o julgamento sobre o caso finalmente teve um desfecho. O juiz foi favorável a Shadow, ordenando que a Arrows devolvesse os carros, exceto carroceria e motores, para a equipe reclamante. Quando a decisão saiu, a Arrows não só não ficou surpresa, como também já tinha o novo modelo pronto para correr. Com o nome de Arrows A1, o carro ainda era semelhante ao FA1, mas o chassi era novo e a Shadow não podia fazer mais nada contra a equipe. O carro foi utilizado no restante da temporada de 78 e também foi às pistas no início de 79, quando o time ainda preparava o seu novo modelo A2 de efeito solo. Embora tivesse vencido nos tribunais, a Shadow permaneceu definhando devido à saída tanto de pessoas importantes da equipe quanto de seu principal patrocinador para a equipe rival. Em 1980, a equipe foi absorvida pela Theodore, que correu na Fórmula 1 até 83. Em 1987, o jovem piloto Emanuele Pirro desejava entrar na Fórmula 1 com uma equipe própria, e para isso contou com a ajuda de John McDonald, fundador da equipe RAM e do grupo empresarial Middlebridge Group Limited, com sede no Japão. Para a empreitada, a equipe desejava utilizar o modelo B186 utilizado pela equipe Benetton no ano anterior, empurrado por um motor BMW que seria renomeado como Megatron. Tal como a Benetton, o patrocinador master seria outra marca de vestuário italiana, a Trussardi, que ditaria as cores dos carros da equipe. A ideia era a mesma da Benetton, utilizar o circo da Fórmula 1 como divulgação da marca, atitude que estava dando certo com a marca rival. Contudo, indo de vento em polpa, a nova equipe se inscreveu para o GP da Itália com o próprio Pirro no volante, enquanto a Aguri Suzuki pilotaria nas 2 últimas etapas da temporada, no Japão e na Austrália. Para a divulgação, a Trussardi tirou fotos do carro, ainda sem um motor e pintado em preto e branco, mas antes do GP da Itália, a FIA rejeitou a inscrição. A justificativa era de que a equipe precisava ter feito a sua entrada antes do encerramento do prazo para inscrições, coisa que o time italiano definitivamente não fez. Pouco tempo depois, a entidade investigou a equipe e descobriu que os carros do time eram literalmente carros vendidos pela Benetton. Os modelos até receberam algumas adaptações devido ao regulamento, mas na prática eram os mesmos B186, com a única diferença de terem sido pintados em preto e branco, o que por si só teria impossibilitado a participação da Trussardi.
Com isso, McDonald desistiu da ideia. Aguri Suzuki entrou na Fórmula 1 em 88 pela La Russe e Emanuele Pirro só foi estrear no ano seguinte, em 89, pela própria Benetton. Dentre todos os casos de vazamentos e cópias da Fórmula 1, um dos que mais chamou a atenção é o que ficou conhecido como Spygate, um caso já explicado aqui no canal. No final de 2006, o engenheiro Nigel Stepney acreditava na possibilidade de assumir o cargo de seu chefe Ross Brown quando ele resolvesse deixar a equipe. Quando isso aconteceu, o chefe da equipe, Jean Todt, transferiu Stepney para o setor de testes da equipe. Irritado com a decisão, o engenheiro passou a coletar dados da Ferrari com o propósito de montar um dossiê e vendê-lo para equipes rivais. O documento englobaria uma série de dados, incluindo carros, tecnologia e material técnico fruto de anos de pesquisa e desenvolvimento da equipe italiana. Com 780 páginas de material confidencial em mãos, Stepney esperou o momento certo para oferecer o dossiê e ele veio na Austrália. Após uma reclamação da McLaren sobre o assoalho e asas dianteiras da Ferrari, o engenheiro se aproximou de Mike Coughlan, projetista da equipe britânica. Assim que Coughlan recebeu o documento, várias cópias do dossiê foram preparadas pela esposa do projetista e uma copiadora próxima da sede da equipe. Os dois só não contavam com o dono da copiadora. Ele era fã da Ferrari e ao receber o documento, ele imediatamente entendeu a gravidade da situação. As cópias foram feitas, mas o dono da copiadora também enviou e-mails para a Ferrari para informar o roubo de informações. Enquanto isso, Coughlan relatou a Martin Whitmarsh, Rob Taylor e Paddy Lowe que possuía o documento, além de alertar sobre os projetos de um assoalho móvel e de freios pesquisados pela Ferrari. Enquanto a equipe britânica explorava as informações recebidas, a Ferrari afastava Stepney devido a uma possível sabotagem no combustível de Felipe Massa e Kimi Raikkonen em Mônaco. A partir dali, uma grande investigação tem início, com a própria McLaren afirmando que ajudaria no processo, afastando Coughlan de seu time. 3 dias após a divulgação das investigações, Nick Fry, chefe da equipe Honda, revelou que Stepney e Coughlan chegaram a abordá-lo atrás de vagas para trabalhar na equipe. Em 10 de julho, a Ferrari abriu um processo contra a esposa de Coughlan e a polícia britânica foi à casa do engenheiro atrás de evidências. Lá, a polícia encontrou uma cópia do dossiê e a Ferrari concordou em terminar com o processo, caso Coughlan e a esposa ajudassem nas investigações, uma proposta que foi rapidamente aceita. Após uma reunião no Conselho Mundial de Esporte a Motor em Paris, a FIA decidiu declarar a McLaren culpada pela apropriação indevida dos documentos italianos. A equipe escapou de punições, já que não haviam provas suficientes. Ao fim de agosto, Max Mosley fez um pedido a equipes e pilotos da categoria pedindo que relatassem ou fornecessem qualquer informação importante que tivessem sobre o caso. Os pilotos Fernando Alonso e Pedro Della Rosa atenderam ao pedido e entregaram vários e-mails onde a dupla comenta sobre a obtenção ilegal das informações. No dia 13 de setembro, uma nova reunião foi realizada em Paris e a McLaren foi punida com a perda de todos os pontos conquistados durante o ano de 2007, além de receber uma multa de 100 milhões de euros. Em 8 de novembro, a Renault foi acusada de ter dados, dessa vez da McLaren. A equipe francesa foi declarada culpada, mas não recebeu punição. O caso mais recente ainda está fresco na memória dos fãs. Para a temporada de 2020, a equipe Racing Point apresentou o modelo RP20 e imediatamente atraiu os olhares tanto da imprensa quanto dos rivais, e em especial da Mercedes. Segundo o chefe da equipe, Otmar Szafnauer, o modelo começou a ser produzido em julho de 2019 e se beneficiava das poucas alterações que as regras sofreram de um ano para o outro. Mas durante os testes da pré-temporada, as semelhanças com o carro de 2019 da Mercedes ficaram visíveis. Apelidado de Pink Mercedes ou de Racing Point, o RP20 era claramente uma cópia do carro W10 utilizado pelos alemães no ano anterior. O diretor técnico da Racing Point, Andrew Green, chegou a ressaltar que o carro compartilhava algumas semelhanças em algumas áreas, mas negava que era uma cópia direta. Após o GP da Estíria, a Renault entrou com um processo formal contra a equipe, onde afirmava que os dutos de freio eram excessivamente semelhantes aos utilizados pela Mercedes em 2019. Segundo o regulamento, a peça precisava ser necessariamente produzida pelas próprias equipes, ficando vedada qualquer venda ou cópia entre os fabricantes. A peça foi apreendida pelos comissários, que também coletaram os dutos do W10. Os protestos da Renault foram se acumulando nos GP seguintes, e a Ferrari também decidiu protestar. A FIA atendeu aos protestos da Renault, multando a Racing Point em 400 mil euros, além de reduzir a pontuação da equipe em 15 pontos. O argumento da entidade era o de que, embora a equipe respeitasse os regulamentos técnicos, o design das peças traseiras era uma violação dos regulamentos esportivos.
No caso dos freios dianteiros, a FIA considerou a peça legal, uma vez que um projeto semelhante já havia sido utilizado no ano anterior, quando o compartilhamento de projetos da peça ainda era permitido. A punição de 15 pontos se mostrou importante ao fim do campeonato, deixando a equipe atrás da McLaren no campeonato de construtores. Se você gostou do vídeo e quer mais informações sobre Fórmula 1, Indy, entre outros, inscreva-se no canal. Dúvidas, sugestões ou dicas são sempre bem-vindas, deixe aqui nos comentários. Até a próxima!